Você já ouviu falar que as pesquisas são a fotografia do momento? Uma frase, você ouve qualquer especialista, qualquer cientista político, qualquer estudioso da área, ele diz, não, a pesquisa é uma fotografia do momento. Mas, vale complementar, dizendo que a pesquisa agora é uma fotografia do momento em meio a uma névoa. Oh, que bonito! É. Porque olhar para os números das pesquisas hoje, e teve pesquisa ontem, vai sair pesquisa amanhã, vai sair pesquisa quinta-feira, e se a gente ficar com essa, de que a pesquisa é uma fotografia do momento, fica parecendo que é uma fotografia nítida, aquela fotografia de câmeras de alta definição, que você consegue ver o poro do voto. Você consegue ver os detalhes. A ruga não é assim. Tossi. Por que eu falo que a pesquisa ela está em meio a uma névoa? Porque de hoje ao dia da eleição, não é que tudo pode acontecer. Muita coisa vai acontecer. E muitas variáveis sem domínio, variáveis selvagens, variáveis não domesticáveis, estão aí colocadas. Vou começar pela primeira, abstenção. Quem não irá votar? Não sei quem não irá votar, mas eu sei dizer o seguinte, olha, que na eleição passada, 20% das pessoas não foram votar. Na anterior, de 2014, 19%. E na de 2010, 16%. Então, entre 16% e 20%, já foi maior do que isso, não irão votar. 20%. Imagine que todos os 20%, não é verdade, não é possível estatisticamente, mas que todos os 20% fossem eleitores do Lula. Só eleitores do Lula. Lula tem 44% dos votos, perderia 8,8% dos votos. E a situação dele ficaria muito mais complicada. Digamos que todos os eleitores, toda a abstenção se concentrasse nos eleitores de Jair Bolsonaro, que tem 32% dos votos. Então, repara que, na verdade, estou fazendo uma conta idiota, né? O Lula está com 44%, 20% dos eleitores não votariam, ele iria para 24%. Ficaria atrás do Jair Bolsonaro. Mas digamos que a abstenção fosse toda em cima de Jair Bolsonaro, que tem 32%, perderia 20%, cairia para 12%. Óbvio que não é assim. Mas também não dá para dizer, não há estatística, não há estudo mostrando que a abstenção se distribui de forma homogênea pelo eleitorado como um todo. É de se supor que seja mais ou menos homogênea, mas numa eleição apertada como essa, complicada como essa, o mais ou menos pode ser a diferença entre primeiro turno e segundo turno. Hoje, na última pesquisa disponível, que é a do IPEC, o Lula tem mais ou menos a soma de todos os outros. Pouco importa se ele tem um ponto a mais hoje, porque é irrelevante por causa da margem de erro. Então ele tem mais ou menos, tem Lula de um lado e todos os outros somam o mesmo tanto que o Lula. Então essa abstenção, ela pode produzir uma mudança, claro, se a eleição fosse hoje, porque a eleição vai ser lá na frente. Só que hoje, quando você pergunta, por exemplo, branco e nulo, na pesquisa do IPEC dá 6. A tradição é que branco e nulo fique entre quase 9 e quase 10. Mas está 7 hoje, perdão. Branco e nulo está 7, eu falei 6, né? Está 7. Então, se em vez de 7 for o que sempre foi, entre 9 e 10, repara que... Por que só 7 agora falam branco e nulo, né? Mas vai aumentar. Tende a aumentar, se repetirem os números das eleições anteriores. Repara que não há mecanismo para o Instituto de Pesquisa contornar isso. Não tem jeito. O Instituto de Pesquisa, no dia da eleição, voto boca de urna, pergunta a quem votou, em quem votou. E quando a pessoa sai e diz em quem votou, eles fazem uma classificação das pessoas por idade e gênero. Mas a experiência dos institutos mostra que a abstenção é um pouco maior nas pessoas de renda mais baixa. Por isso eles não têm como comprovar estatisticamente, mas eles têm essa percepção empírica. Isso poderia prejudicar o Lula. Diminuindo a quantidade de votos que ele tem nas pesquisas.
Daí a ideia de que a pesquisa é sim uma fotografia do momento, mas num ambiente cheio de névoa. Quando os Estados Unidos foram jogar bomba atômica em Hiroshima, escolheram Hiroshima porque não tinha névoa, não tinha nuvem. O dia era lindo. Então jogaram uma bomba. Hiroshima foi escolhida por acaso. Só porque o dia era bonito. Tanto que todos os relatos dos sobreviventes era um dia lindo, maravilhoso, e de repente veio o clarão. Você não consegue enxergar na névoa o cenário. E olha que interessante. Em todas as eleições, todas, de 89 para cá, quando começou o horário eleitoral gratuito, e o horário eleitoral gratuito começou na sexta-feira, quem estava em primeiro lugar nas pesquisas venceu a eleição. Todas. Isso poderia dizer, olha, mas você está falando em névoa, mas olha que dado forte. Sim, dado forte. Mas reeleição tivemos duas que foram para o segundo turno. Houve 3 reeleições. O que estava em primeiro turno, o que ganhou em primeiro turno, obviamente, não é, ele chegou em primeiro lugar e ganhou. Então, nos 3 eleições, que o candidato que está em primeiro lugar ganhou, sendo um deles em primeiro turno, 2 em segundo turno. Qual era a característica em comum a esses 3 candidatos que venceram a eleição e estavam em primeiro lugar quando começou o horário eleitoral? Eles eram ou o presidente, no caso do Lula e da Dilma, ou o candidato do governo, no caso do Fernando Henrique Cardoso. Pela primeira vez, o candidato do governo, leia-se o próprio presidente, está em segundo lugar. Se é a primeira vez que o candidato do governo está em segundo lugar, será que dá para dizer, será que dá para usar a estatística de que sempre quem estava em primeiro lugar venceu as eleições, posto que nunca o candidato do governo, no caso o presidente, foi derrotado? Nunca. Nunca o presidente foi derrotado. Então, da mesma maneira que o primeiro colocado sempre ganhou, o presidente nunca foi derrotado. Qual é a estatística que vale? A de que o primeiro colocado nunca foi derrotado, vitória do Lula. A de que o presidente nunca foi derrotado, vitória do Bolsonaro. Daí a fotografia num ambiente de névoa. É a primeira vez que você tem um candidato de oposição em primeiro lugar quando começa o horário eleitoral. Isso é uma novidade. Então, como é que você clareia o cenário num ambiente desse? Você só complica o cenário. E vamos complicar ainda mais. Vamos complicar ainda mais. Lula deu entrevistas na televisão na semana passada e foram feitas pesquisas depois da televisão e ele foi muito bem na entrevista. Feita a pesquisa do IPEC, ele não ganhou um voto. Lula não foi bem no debate da Band. Não foi o seu melhor desempenho. Em todos os levantamentos, tudo que saiu e a percepção de todo mundo que acompanhou o debate, coloca o Lula e o Bolsonaro com mau desempenho. Quem teve bom desempenho? Simone Tebet e Ciro. Se Lula não faturou o bom desempenho, amargará uma queda nas pesquisas pelo mau desempenho? Não sei. Não dá para saber. Daí a névoa. Não dá para saber. Nós vamos ver nas próximas pesquisas, que vão sair amanhã, quinta-feira, se elas captarem os efeitos do debate, e vão captar, se o Lula vai ser prejudicado. E esse prejuízo, se houver, que eu não sei se haverá, ninguém sabe se haverá, mas se houver, é irrecuperável? Ou é aquele sustinho do começo e depois ele retoma? Grande interrogação. Possibilidade número 1, ele cai um pouco. Bolsonaro, que também não foi bem, cai um pouco. E Simone Tebet e Ciro sobem um pouco. Quanto? Não sei. Simone Tebet é muito mais desconhecida do que o Ciro. Tem grande vantagem em ser desconhecida, porque ela tem uma rejeição menor, posto que as pessoas não a conhecem. Como é que vão rejeitar quem não conhece? Então, podem se surpreender e dizer, puxa, tá aí, um perfil interessante, vamos votar na Simone Tebet. E aí ela dá uma subida e mata a ideia de primeiro turno. Porque ela começa a comer voto dos outros, inclusive do Lula. Porque tem entre os eleitores do Lula, como tem entre os eleitores do Bolsonaro, muita gente
que fez a opção por esse nome porque não quer o outro. Mas não está tão confortável assim. Adoraria ter mais um para votar. E aí aparece a Simone Tebet, vamos votar. Mas quanto? Ela vai sair de 3 para 30? Vai ser inédito. Vai ser inédito. A experiência sugere que não. Mas a experiência sugerindo que não também mostra que, como o Lula está perto de mais dos 50% dos votos válidos, porque ele tem 44 e os outros somam 43, vamos considerar empate, ele tem 50% dos votos válidos. Se ela tira 2, 3 aqui, o Ciro tira 2, 3 ali, segundo turno. Aí entramos na outra estatística que eu falei. Todos os que chegaram em primeiro lugar no horário eleitoral ganharam, da mesma forma que todos os que venceram o primeiro turno ganharam. Mas nunca o presidente da República disputou o segundo turno e perdeu. Olha que loucura. Então a pesquisa, ela não tem como projetar, e ela nem se pretende para fazer projeção, até porque, da mesma forma que eu falei que as pessoas podem se sentir confortáveis e estimuladas a apoiar um outro nome, podem, por achar que a eleição já está enchendo a paciência, que eu não aguento mais e que está muito chata essa polarização, vamos resolver logo agora. Pode acontecer. E aí, apesar de uma subida de Simone Tebet e Ciro, eventual subida de Simone Tebet e Ciro, em função do debate, porque o Ciro já subiu aqui nessa última rodada, as pessoas migram para os campeões de voto e a fatura se resolve no primeiro turno. Não dá para saber. Não dá para saber. Daí é uma foto, mas aquelas fotos do início do século XX, sabe? Grau de nitidez baixo ou névoa forte e que você consegue enxergar mais ou menos sem saber muito bem o que está acontecendo. É dirigir na estrada com cerração. E é o que está acontecendo nas pesquisas. Então todas essas cravadas, quem chega no primeiro turno em primeiro lugar ganha, quem começa o horário eleitoral em primeiro turno ganha, o presidente nunca perdeu, então ganha, Simone Tebet foi melhor, então cresce, Lula foi pior, então cai. Todas essas sugestões, essas ideias, essas possibilidades, elas não passam disso, possibilidades. Daí por quê? Nós não podemos botar na conta da pesquisa a responsabilidade de tirar essas dúvidas, porque a pesquisa é incapaz de tirar essas dúvidas. Ela dá o que está acontecendo com o grau de impureza, de improviso possível. Todos os entrevistados que respondem e que atendem às exigências dos institutos, você parte do princípio que ele vai votar. Você parte do princípio que ele vai votar. O IPEC ainda pergunta, você votou nas últimas eleições? Nem fala última. Nas últimas eleições? E quando o cara fala não, descarta. Para tentar achar aquele cara que tem algum grau de interesse. Agora, dá para cravar que o cara que diz não votei nas últimas eleições, não votará nessa, posto que essa está diferente das outras? Então é uma hipótese do IPEC que descarta aquele que não votou em outras, mas que de repente, se não descartasse, será que Lula teria 44 e Bolsonaro teria 32? Será que Lula não estaria vencendo claramente no primeiro turno? Será que Bolsonaro não estaria com mais pontuação? Não dá para saber. Tudo dentro de hipóteses e premissas que os institutos fazem com muita lógica científica, mas a lógica científica das pesquisas não subordina o desejo das pessoas à ciência e aos estudos. As ciências sociais correm atrás do eleitor e o eleitor vai aprontando peças e peças e peças. Nunca um candidato teve menos voto no segundo turno para presidente do que no primeiro turno, até 2006, quando Geraldo Alckmin amargou menos voto no segundo turno, o que é absolutamente espantoso. Isso nunca tinha acontecido. Mas aconteceu. Essas incertezas todas é que
não é que me autorizam, me obrigam a dizer que a fotografia que a pesquisa tira e que é real e é a mais clara possível, ainda assim não é suficiente para que a gente possa escapar dessa frase. Pesquisa é fotografia do momento em meio a uma grande névoa.